Pois é, bom dia. Por assim dizer, coitadinhos, o Barça no final conseguiu. Porque eles têm razão, têm muita razão, olha, são maltratados e a gente tem que entender eles. Porque, claro, não ganhar a Champions foi culpa dos árbitros, mas na Espanha eles apitam bem pra gente, né? Enfim, o comunicado do Barça, essa reclamação formal, provavelmente ficou arquivada, a menos que Ceferin preste atenção ao Laporta, mesmo ele ainda não sendo presidente do Barça, só eleito, voltando ao cargo no verão. Aí está, nas sombras continua lá e talvez ele volte a dar atenção para ele, como daquela vez que acabou não arquivando, suspendendo, porque o processo não está arquivado, não está encerrado. O caso Negreira, que Ceferin chamou de mais grave que já viu, e de repente foi almoçar com ele na Eslovênia. Eu digo, beleza, ok, deixamos isso aqui, convidamos vocês para Champions. Sempre digo, se não tivessem deixado o caso prescrever, o Barça teria sido rebaixado para a segunda. RFEF e Red e a UEFA ou Ceferin não teriam convidado o Barça para aquela Champions, e então tudo teria mudado, por causa da prescrição de uma lei mal feita, né? Vamos seguir confiando no Via Ética, que ainda está em andamento. Enfim, o Barça reclama aqui para a UEFA dessa ação em específico, aquela do goleiro do Atlético de Madrid com Musso, com Puvil. E temos aí mais exemplos de situações muito parecidas em que, bem, não foi marcado pênalti, mas nem sequer consideraram isso. Aliás, tenho isso aqui à mão e posso esquecer depois. Antes disso, ainda esses caras reclamam, tendo na Champions desde 92 até 2026. Ou seja, toda a história da Champions, porque antes isso se chamava Copa da Europa, que foi a primeira que o Barça ganhou, aliás, no ano de 92. Este é o saldo arbitral de cartões vermelhos e pênaltis feito por Maqueto Olari. Credibilidade absoluta, porque esse homem faz isso desde que praticamente nasceu. Barcelona, mais 45, atenção, cartões vermelhos mais pênaltis, saldo arbitral. Ou seja, cartões vermelhos para o próprio time, para o adversário, pênaltis a favor e contra. Barcelona, mais 45 Bayern de Munique, mais 40 Real Madrid, mais 36, o Barça ainda está melhor nisso também. Na Champions, é verdade que vamos até 92, mas tudo bem. Que pouca vergonha eles têm, cara. Depois do que vimos, ou seja, os maiores roubos, os mais descarados que já vimos na Champions, tem nome de árbitro, não é? Obrevo é Stark, e ainda com sotaque do Mourinho. Obrevo é Dark de Blevec, Stark de Blecker, como era o outro? Bussaca, né? Pois é isso. Bom, Aitekin, o Mourinho disse isso antes do caso do Aitekin acontecer, certo? Olha, esse era alemão, como a gente falou ontem, já que o Flick agradeceu à Alemanha porque o cara do VAR era alemão. Pois então, aqui o Aitekin era alemão e de origem turca, aliás. E olha a confusão que ele fez, né? Enfim, no maior roubo de todos. Esse sim leva o prêmio, o maior roubo, competindo ali de perto com o de Old Trafford do Ovrevo. Obrevo. Obrevo. Beleza, e aí vem essa jogada que saiu outra, Liga Argentina. Reparem, esse cara faz exatamente o mesmo que Musso e o outro faz igual ao Puvil. Exatamente a mesma coisa, ele passa pom e o outro pega com a mão, beleza? Porque vai cobrar no cantinho. Ok, o cara vai cobrar no cantinho. E ali não tem ninguém, absolutamente ninguém reclamando de nada. Ninguém. E o árbitro está de frente, olha para o árbitro, tranquilamente, ele vê tudo, mas vê mesmo, melhor que ninguém. E ali não apita nada, porque sabe que o goleiro está passando a bola para o companheiro para ele cobrar. Pronto, porque pediu a bola, igual ao que o Puvil pediu ao Musso, né? Disso, e vimos a imagem. E sobre se Milamal estava dentro da área, que podia estar pisando a linha por muito pouco, mas podia estar pisando a linha. Já falamos sobre isso em vídeos anteriores, mas enfim, eles estão reclamando de algo, estão se agarrando a qualquer desculpa, o que é absurdo. E tudo isso porque perderam, e perderam feio, né? Mas olha a volta, vamos ver. Por perder feio, um que perdeu muito feio, bom, todos perderam muito feio, né? Porque protestavam o que nem dava para protestar. Mas aqui com o Fermin vai ter que conversar com ele,
que alguém fale com o Fermin, né? Não era isso que diziam para o Vinícius? Aí está o Fermin, pum! Quase. Bom, porque é por isso que está acolchoado. Embora já tenham ocorrido casos, meu Deus, de atletas que acham que podem dar chutes ou cabeçadas. Há um caso extremo, infeliz, de alguém que achava que aquela área lhe estava macia e ou quebrou o pé. Ou no caso de um jogador de basquete, alguns de vocês devem se lembrar, acho que ele era balcânico, ficou paraplégico por dar uma cabeçada onde a cesta é fixada, não é? Aquela base que ele achava que estava acolchoada, mas isso aconteceu nos anos 90 e o cara acabou sim, numa situação terrível. Ou seja, imaginem a cabeçada que ele deu, ele levou o corpo todo junto. É que acabei de lembrar disso, é uma daquelas coisas que a gente não consegue tirar da cabeça, nunca melhor dizendo, infelizmente. Mas aí está o caso do Fermin. Vocês imaginam se isso fosse feito pelo Vinícius? Hein? Vocês imaginam se isso fosse feito pelo Vinícius? Que vergonha, que mau esportista. Vocês viram isso em algum meio de comunicação? E se viram, deram importância? Não, né? Pois é, o de sempre. Mas olha, não podemos perder a esperança, porque alguns veículos começam a contar o que a gente já vem falando há muito tempo. E olha, também não quero ficar com todo o crédito. Os futeboloc.com, Hechicero, Cabalos Lois, Juan P. Frutos, quem mais? Bom, Maquetolari, claro que acabamos de ver, e muita gente que já trabalha com essa questão dos dados, o saldo arbitral exagerado, etc. No jornal ASS, agora sim estão falando sobre esse mais 31 na Espanha e menos 7 na Europa do saldo arbitral de expulsões do Barça. Essa comparação entre Europa e Espanha, que coisa mais estranha, né? Nos últimos 10 anos... Bom, pois é, olha só, pelo menos agora eles estão se perguntando, né? Já está na conversa. Eu juro pra vocês, eu juro que isso realmente aconteceu. Pode ter sido há uns 2 anos ou algo assim, uma vez em uma mesa redonda no partidazo de Cope, de repente, alguém falou algo sobre saldo arbitral. Acho que foi o meu Chor, Ruiz ou Arantixa Rodrigues. E aí a Mônica Marchante perguntou, o que é esse negócio de saldo arbitral? E disseram, não, por favor, o caso Barcelona Negreira já tinha estourado, o escândalo. Ou seja, já se confirmavam todas as suspeitas baseadas em números e em estatísticas absurdas, históricas, não de fotos pontuais, não de momentos concretos, mas de fotos gerais, né? Ao longo de várias temporadas, enfim, século XXI, tudo isso, né? Bom, agora aparece e a amostra são 10 anos. A amostra são 10 anos porque vocês já sabem o que aconteceu no século XXI. Na Europa, mais 12. 12 o Real Madrid, se era mais 12, né? Poxa, não, eu tinha o desenho aqui, já mostrei pra vocês 1 milhão de vezes, agora nem lembro mais. Bom, enfim, estão empatados em relação ao saldo de expulsões, Real Madrid e Barcelona, assim, mais 12, um, mais 11, o outro, beleza? Empatados como tem que ser. E olha que o Madrid jogou mais partidas, cuidado com isso, nos últimos anos na Champions, e depois o Barça na Espanha, mais 69 para mais 1 do Madrid. Ou menos 1, já nem lembro mais em que estamos, e mais 1 menos 1. Pois é, sim. Agora, os meios de comunicação começam a se questionar. Mas, e essa é a última coisa isolada que faço neste vídeo, e é realmente a última, acontece que houve outros que fizeram o caminho inverso. Infelizmente, pois gosto dos comentários dele e ele entende de futebol, já que foi jogador do Real Madrid. E porque também o conheci pessoalmente. Quando eu trabalhava na Marca TV, ele participou de alguns programas e, sinceramente, Álvaro Benito me pareceu uma ótima pessoa. Eu sempre digo a mesma coisa, não quero misturar a pessoa com o profissional, tá bom? Se algum dia o Álvaro Benito assistir isso, que ele entenda como quiser, tá bom? O que eu digo é que como pessoa, ele me pareceu legal, conheci dele só um pouco, também não conheço ele tão a fundo assim, né? Além disso, profissionalmente, repito, quando ele analisa futebol, gosto e já usei como exemplo ao falar das virtudes e defeitos do Madrid, analisando adversários, etc. Mas isso que ele vai dizer aqui
É tipo, absolutamente, como eu posso dizer? Não, obviamente não dá para entender. Incompreensível. Vindo de um madridista, absolutamente incompreensível. Porque Álvaro Benito disse isso outro dia no Largueiro, sobre se o Madrid joga fora os campeonatos e tal. Quero lembrar que eu em vários vídeos já disse, um momento, o grande asterisco de que o Barça jogou com rede de segurança. Fomos prejudicados durante os anos em que o Barça pagava o chefe de arbitragem. Isso não muda o fato de que há um motivo, mesmo menor, além do principal, pelo qual o Madrid não vence 2 ligas há muito tempo. É porque muitas vezes falta motivação nisso e há um problema no vestiário e um problema estrutural no Madrid. Tenho certeza de que isso acontece e que eles escolhem os jogos. Se até o Arbeloa disse os jogadores dele estão mesmo escolhendo jogos, seus canalhas, certo? Isso é inegável. A parte da explicação para o Madrid não ter ganhado tanto na Espanha quanto na Europa, tal, não sei o quê, com certeza não é, nem de longe, o principal motivo, porque tem um componente muito mais importante, que é, como eu disse, o fato de o Barça ter pago um chefe de arbitragem por mais de 2 décadas, né? Mas isso também existe, e é bom que Álvaro Benito diga isso. Não vou nem mencionar o outro assunto, pois vamos comparar com o que ele dizia anos atrás. Isso foi o que ele disse ontem no Larguero. Vou acelerar, pois é longo e vocês vão entender. E eu pergunto, por que isso não é eterno? E a última sobre Mbappé, insisto nisso, porque você disse uma frase muito parecida com a do Arbeloa. Se na partida de sexta-feira contra o Girona, claro, você vê que não é o mesmo compromisso defensivo, que é um pouco essa discussão que existe durante toda a temporada com o Kylian, né? Quem não quer colocar o Kylian? Quem em sã consciência não coloca o Kylian no seu time? Ninguém. De 100 treinadores, 100 colocam. Mas claro, esse compromisso que ontem o Arbeloa falou, esse é o Mbappé que queremos ver sempre. Os madridistas entenderiam se ele voltasse a economizar nesses esforços, nesse compromisso defensivo que ele demonstrou ontem? A não ser quando é o jogo contra o Bayern, porque esse é meio que o fantasma que vive pairando sobre o Kylian. Mas essa é a grande pendência do Madrid há muitos anos, porque o Real Madrid não... Porque há jogadores como o Modric que saíram do Madrid surpreendentemente com mais Champions do que ligas. Como você explica isso? Pois pela explicação que você tem que para o Real Madrid é difícil ser regular, é difícil ser um time. É difícil ser um time. Para vencer campeonatos longos é preciso ser um time. Trabalhar em equipe com padrões claros de comportamento garante bons resultados, mesmo em dias de menor desempenho, graças à força dos comportamentos coletivos e ao talento do grupo. Se você cumpre suas obrigações como time, vence até jogos ruins, pois você tem mais talento do que 90% dos adversários que enfrenta na liga. E o Real Madrid nos últimos 12 ou 15 anos, não sei até onde posso voltar, tem tido muita dificuldade para ser regular e ser um time. O que aconteceu? Teve jogadores tão bons que em campeonatos curtos e momentos decisivos apresentou desempenho e rendimento excepcionais, sem igual na Europa. É algo quase inexplicável. Aqui muitas vezes tentamos explicar, mas é algo quase inexplicável. Ou seja, como esse time tão bom consegue ganhar várias Champions e nos cenários mais difíceis mostra seu melhor, mas nas partidas fáceis acaba perdendo campeonatos nacionais. Essa é a pendência, o comportamento como equipe. Bom, Álvaro, embora você tenha razão em algumas coisas que diz, eu concordo com você. O que é incompreensível é que você nem sequer fale sobre o que você mesmo afirmava há anos, quando não trabalhava para a Movistar. E só você vai saber, Álvaro Benito, só você vai saber. Cara, por que agora você não diz o que dizia naquela época? Só você vai saber. Podemos imaginar o motivo. Não vou dizer porque acho que está claro, tá bom? E porque vocês, enfim, talvez pensem o mesmo que eu, desculpa. Mas é que fica muito na cara, cara, fica muito na cara. Naquela época, o Punto Pelota, ou já se chamava El Chiringuito e tal, não tinha a relação que tem hoje com a Liga, é preciso dizer. Álvaro Benito era mais livre, não trabalhava na Movistar naquela época. As coisas mudam depois, né? Isso era o que Álvaro Benito dizia há quantos anos? Acho que uns 12 ou 13 anos, algo assim? Pode ser. Olha, ou melhor, ou nem tanto, desculpa, nem tanto. Acho que isso é de 2015 ou 2016, pode ser. Espera um pouquinho que não tem volume aqui. Agora. É o único time do mundo que não comete pênaltis. Faz história com histórias, então. É o único time do mundo que te acorda. Quando não davam os pênaltis ao Barça, sim. O treinador diz, na área não toquem nos adversários ao defender, não façam nada que possa parecer pênalti. 74 rodadas sem um pênalti contra eles. Incrível.
e me parece incrível. Me parece incrível. É incrível. E não estou dizendo que o que aconteceu hoje prejudica mais uns do que outros. Na verdade, eu não tinha prestado atenção nessas jogadas, que para mim também foi pênalti no Suárez. São 74 rodadas sem pênalti contra eles. É o único time do mundo que não comete pênaltis. Quero saber o segredo. Quero isso para meus times. Agora, sem o Mascherano, que diziam que nunca... Quero isso para meus times. Talvez seja porque os adversários quase não entram na área. Com certeza, é porque eles não cometem pênaltis. É que ele estava muito bem aqui, porque é um cara que pensa muito bem e, além disso, fala e argumenta muito bem, claro. Entendo que naquela época ele era livre. Mesmo assim, se ele estiver vendo, como vai saber se sou livre ou não? Álvaro, não brinca comigo. A gente ainda não sabia, não tínhamos provas de que o Barça tinha pago um chefe de arbitragem. A gente imaginava, mas não sabia. E agora acontece que isso veio à tona e você já não fala mais sobre isso, nunca mais toca nesse assunto. Nunca! Como você falava com aquela vivência... Sim, se sabe do caso Negreira, mas você trabalha na Movistar. Obviamente, imagina só, seu chefe é o pelo pincho. Ele não vai gostar disso. Vamos ver se entende. Se entende. E tenho que dizer uma coisa. Na época, quando o Álvaro Benito estava sendo pago para falar na mídia e ele fazia parte, ele era treinador de uma equipe de base do Madrid e o Madrid o demitiu por criticar e por exercer sua liberdade de expressão. Eu, na época, achei, ao contrário de muita gente, não, totalmente o oposto. Eu até seria criticado por isso, agora não. Fui criticado na época. Disse que isso não estava certo, mas você também tem um compromisso com o clube. Realmente, a situação ali fica tensa. Ali ele foi corajoso. Agora seja corajoso também, Álvaro. Seja corajoso agora. Como você fala que o Madrid abre mão dos títulos da Liga sem mencionar a coisa mais importante? Não pode ser, não pode ser. Não pode ser, eu gostava muito mais dessa versão, com certeza. Porque além disso, volto a dizer, é que se Álvaro soltasse o verbo agora e falasse livremente, poxa, teríamos uma versão muito boa de alguém que estaria xingando Deus e o mundo, como o resto, né? Além disso, ele argumenta e se explica muito bem. Que pena, que tudo dê muito certo pra vocês. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.